coalhado de ilegalidades e com egos em ebulição. Novos diálogos expostos pela Vaza Jato expõem o que também foi a Lava Jato. Antes dos diálogos, vamos a bastidores do Supremo Tribunal que iluminam a Lava Jato e a Vaza Jato. Nesta terça, na segunda turma, o Supremo Tribunal decidiu liberar para a defesa de Lula as provas da Vaza Jato. Assim, por consequência, libera para o distinto público. Na prática, atesta a veracidade das conversas da Vaza Jato, o que de resto já foi atestado em perícia pela própria Polícia Federal. Útil para que o distinto público saiba o que também foi a Lava Jato, além daquela versão heróica e edulcorada vendida por anos. Versão por anos e até hoje capitaneada pela Globo e, à época, por emissoras de rádio, TV, jornalões e revistas. A validade ou não das mensagens trocadas na Lava Jato entre Moro e procuradores tem como relator no Supremo o ministro Lewandowski. Paralelamente a este caso, nesta quarta-feira, dia 10, seria julgado um outro recurso. A defesa de Lula pedia, a princípio, a suspeição de procuradores de Curitiba para atuar no caso Lula. Mas os advogados de Lula resolveram retirar esse pedido de suspeição, porque havia um cheiro de manobra no ar. Fux, presidente do Supremo, usaria esse pedido, esse recurso, para questionar a relatoria do ministro Lewandowski, no caso Vaza Jato. Fux preferia que o relator, nesses casos todos agora, fosse o ministro Fachin. Assim, se pegaria carona no pedido, no recurso da suspeição dos procuradores, para levar os dois casos para o ministro Fachin. O pedido que havia sido feito pela defesa de Lula sobre suspeição dos procuradores abriria uma oportunidade para se tirar o caso Vaza Jato da relatoria de Lewandowski e entregá-lo a Fachin, um defensor da Lava Jato, assim como Fux. Intuída, percebida a manobra, a defesa de Lula retirou o pedido sobre a suspeição dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Em algumas das novas conversas, agora conhecidas, conversas da Vaza Jato, procuradores fazem comentários sobre a vida íntima, privada de ministras do Supremo, em especial sobre a ministra Carmen Lúcia. Um dos procuradores nessas conversas é Ângelo Goulart Vilela, que, a propósito, foi afastado das suas funções pelo procurador-geral Aras nesta segunda-feira. Certamente deve ter sido uma coincidência. Afastamento com suspeição dos salários e demais vantagens. O procurador Ângelo foi acusado de receber propina em troca de vazar informações no caso JBS Joesley. Em um dos diálogos, o procurador Roberto Pozzebon afirma sobre a ministra Rosa Weber. Ela não tem a menor noção do caso. Discutem acionar o procurador-geral para impedir que Rosa Weber receba Lula. Isso procuradores da República, tramando para que uma ministra do Supremo não receba uma pessoa. E detalhe, discutem sobre um boato, fake news. Rosa Weber nem recebeu, nem receberia Lula. Nesse debate, decidem não usar o procurador, e sim uma arma secreta para neutralizar o inimigo. Inimigo que, no caso, seria a ministra Rosa Weber. A arma a ser usada seria Sérgio Moro, o juiz do caso que já havia sido assessor de Rosa Weber em julgamentos no Supremo Tribunal. Nesse diálogo, o procurador Dallagnol decreta: a simples publicidade vai colocá-la, a Rosa Weber, na parede. Esses são procuradores federais da República que assim se referem a ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagine o respeito que essa gente tem e teve pela lei ao julgar os confessados adversários.
confessados, como se viu nas conversas da Vaza Jato. Nesse novo lote de conversas, agora conhecidos na Vaza Jato, o procurador Dallagnol cita a CIA. A CIA, a famosa, célebre agência de espionagem norte-americana. No dia 5 de abril de 2018, a procuradora Isabel Groba avisa numa conversa via Telegram: Moro manda prender Lula. Ele deve se apresentar até às 17 horas de amanhã. Dallagnol, que está nos Estados Unidos, comemora como se ele tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Diz: meu caneco. Outra procuradora, Laura Tessler, avisa: eu já vou comemorar hoje. Todos festejam a prisão do ex-presidente e debocham de Lula. Dallagnol, suposto chefe da Lava Jato, o chefe, na real, era o juiz Moro, diz: presente da CIA. Por anos cansamos de demonstrar essa obviedade, antes na TV Gazeta, há 2 anos aqui neste canal. Essa relação nada legal com agências de espionagem e de investigação dos Estados Unidos. No começo deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o mesmo DOJ, doou à Lava Jato aqueles famosos 2,5 bilhões. 2,5 bilhões para Dallagnol e companhia erguerem uma fundação, a sua fundação. Fundação de um claríssimo projeto de poder que agora enfrenta a sua história. Moro é um ministro da Justiça que visita o FBI e a CIA como quem vai ao teatro ou ao circo. Só quem não tem como, não quer ou finge não saber, não sabe o que significam nos jogos de poder do mundo a CIA, o FBI, NSA, DEA, as agências norte-americanas de polícia e espionagem. Legal e ilegalmente, relata o Intercept, a Lava Jato rastreou Lula e os seus na Suíça. Não encontrou nem um centavo. Agências norte-americanas, por baixo do pano, também foram acionadas. Qual a diferença? É que, além da Polícia Federal, agências norte-americanas, em parceria silenciosa com a Lava Jato, fuçaram contas de Lula e não se tem notícia, não boato ou fake news, que tenham encontrado uma conta e dinheiro ilegal. Mas Lula foi condenado e ficou preso 580 dias. Ainda a Vaza Jato. Em uma das conversas, a 3 de maio de 2018, um procurador não identificado responde a Dallagnol afirmando: segundo a Laura, a Tessler, procuradora, o Moro quer um acordo com o Palocci pela mesma razão do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro, diretor da OAS, só conseguiu seu acordo de delação premiada depois de muito resistir. Conseguiu quando disse que o apartamento triplex no Guarujá, que era da OAS, pertenceria a Lula. E foi assim que o Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. O Tribunal Regional Federal, o TRF4, depois ampliaria a pena de prisão de Lula. O TRF4, à época, era presidido pelo juiz Thompson Flores. Thompson, celebrizado por uma frase que antecipou a condenação de Lula meio ano antes da sentença ser dada. Disse Thompson Flores, em agosto de 2017, a frase e o complemento que entrariam para a história. A sentença de Moro é irretocável, mas, disse ele, não li as provas. Frase irretocável para um epitáfio da Lava Jato.